Em meio à onda de propagação do coronavírus pelo Brasil, chegando até aqui no estado do Ceará, a Secretaria de Saúde do município de Pedra Branca reuniu aí seus técnicos em uma entrevista coletiva, onde passou informações e os cuidados que os pedabranquenses devem ter pelos próximos dias. E você vai acompanhar aqui no Portal Notícia E, na TV Portal. Quero primeiramente agradecer a presença dos portais, o Portal de Notícia, o Correio News, a MTrapear, por atender a nossa solicitação, visto que hoje nós, na Secretaria de Saúde do município, tem se preocupado, como as demais secretarias e do país todo, com a questão do coronavírus presente no nosso país, no nosso território. Meu nome é Leila, eu sou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município e venho aqui falar um pouquinho sobre a epidemiologia da doença, para as pessoas terem noção o que é essa doença. Os colegas cada um vai falar o que é a doença, modo de transmissão, quais são os fluxos que a Secretaria de Saúde criou para a contenção desse vírus dentro do município, e prestar orientações e esclarecimentos à população de uma forma fidedigna, para que não haja fake news, não haja comentários falsos sobre o que a realidade dentro do município, tá certo? Então hoje a gente vai falar sobre o coronavírus, esse vírus que tem dado um impacto no mundo todo, que teve início, os primeiros casos na China, e hoje atravessou todas as fronteiras, hoje ele está presente em todos os continentes, os 5 continentes do planeta, e a Organização Mundial de Saúde decretou pandemia, A pandemia é um agravo que ele ultrapassa as fronteiras, Ele começou na Ásia, na China, está na Europa, está na América Latina, está na América do Norte, está na América do Sul, está na Oceania. Hoje ele se encontra nos 5 continentes do planeta. A situação epidemiológica do mundo, até o último boletim da Organização Mundial de Saúde, que foi emitido ontem, disse, que esse boletim, quero deixar claro que todos os dias eles são atualizados, tanto o boletim da Organização Mundial de Saúde, quanto o boletim do Ministério da Saúde, quanto o boletim da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Ceará. No mundo hoje nós temos 167.511 casos confirmados da doença, certo? O número de óbitos são 6.606 óbitos ocorridos, isso a nível mundial. O número maior de casos confirmados foi na China, foi 81.077 casos, e óbitos foram 3.128 óbitos ocorridos na China. Hoje a China tem um controle, a doença o seu ápice está hoje na Itália. Até ontem ela tinha 24.747 casos confirmados na Itália, com 1.809 óbitos. No Brasil, até o último boletim que foi emitido ontem, o Brasil tem 3.922 casos. Casos confirmados foram 234 casos, onde o maior número de casos se concentra no estado de São Paulo. Suspeitos, ou seja, são casos suspeitos que ainda não houve a liberação dos exames para descartar esses casos. São 2.064 casos suspeitos no Brasil, e descartados, já foram descartados 1.624 casos no Brasil. Em relação ao nosso estado, eu vou deixar aqui bem claro isso. É um boletim que foi atualizado no dia 15 de março de 2020, ou seja, foi ontem, por volta das 5 e pouco da tarde, 5h30. Nós temos 62 casos suspeitos em nosso estado. Desses casos suspeitos, nós temos 9 casos confirmados e nós temos ainda 9 registros de casos suspeitos de pessoas residentes de outros estados e países.
que estão dentro do nosso estado. Então, no momento não houve nenhum óbito no estado, né? No Brasil, nós vamos deixar atualizar um novo boletim à tarde para saber se houve o óbito confirmado mesmo, a gente não vai nem estar falando sobre isso. E onde estão concentrados os casos confirmados. Dos 9 casos confirmados no estado do Ceará, 8 são em Fortaleza e 1 em Aquiraz, certo? Nós tivemos também notificações em Caucaia, mas foi descartado. Nós tivemos notificações em Camusim, foi descartado. Nós tivemos em Crateús, no Crato, no Eusébio, Ibicuitinga, em Itapipoca, em Jijoca de Jericoacoara, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Massapê, Quixadá, Quixeramobim, Sobral e Itauá. Nós tivemos notificações dentre esses casos dentro do estado, né? Quero adiantar que, até o presente momento, o município de Pedra Branca não tem nenhum caso suspeito e nem confirmado da doença, certo? A nossa intenção, enquanto Secretaria de Saúde, não é estar escondendo nada da população. Pelo contrário, nós queremos a ajuda, a contribuição nesse momento de pandemia de toda a população. E é através desses documentos oficiais que nós estamos expondo aqui a realidade do mundo, do Brasil, do Ceará e de Pedra Branca. Até o presente momento nós não temos nenhum caso confirmado, nenhum caso suspeito da doença. Quero também, antes de mais nada, justificar a ausência da nossa secretária, Elisa Regina. Ela hoje está em um evento no governo do estado do Ceará exatamente para tratar sobre a temática do coronavírus, junto com o secretário de saúde do estado e outras autoridades da saúde, para ver como é que vai se ver as contenções dentro do nosso estado em relação ao vírus, a transmissão desse vírus. Quero dizer que todos os casos que existem dentro do Ceará são casos importados. O que é um caso importado? Algum morador, alguém de dentro do nosso estado que reside em nosso território do Ceará fez uma viagem para o exterior ou mesmo para outro estado onde já há circulação viral e chegou apresentando sintomas da doença, né? E aí tem toda uma orientação, essas pessoas que estão em áreas de risco. Hoje, a semana passada, nós tivemos em um evento na Unicatólica, onde estavam presentes dois técnicos do estado, e hoje 3 continentes estão em alerta no mundo, né? O continente asiático, o continente europeu e na América do Norte. Então são 3 continentes que estão em alerta, esses países estão em alerta. Então as pessoas que saem, que se deslocam para esses países, quando elas retornam, se elas retornarem com algum sintoma, aí a gente já investiga, o estado está investigando, né? E aí a gente chama de caso importado, ou seja, ele não obteve a doença dentro do nosso território. Ele foi exposto ao vírus em outro território e retornou doente. Isso são os casos importados. Diferente da situação hoje de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, onde vemos a circulação do vírus nesses 3 estados, né? Hoje não são mais considerados casos importados. A circulação do vírus está nesses 3 estados, já está presente. Eu quero passar aqui para os demais colegas, e se vocês mais na frente tiverem alguma dúvida em relação à parte epidemiológica da doença, estou à disposição. Primeiramente, bom dia. Meu nome é Paulo George, sou chefe de enfermagem do Hospital São Sebastião. E assim, gostaria de agradecer a participação de todos. Como a minha colega Leila falou, é importante a não disseminação de fake news, porque isso atrapalha muito o trabalho dos profissionais de saúde. E vendo isso, sexta-feira foi criado o plano de contingência do município, ao qual a gente vai estar dispondo para vocês. Nesse plano, a gente traça estratégias de conter o vírus no nosso município.
assim como também organizar todo o serviço de saúde para atender os casos passíveis de suspeita. A Leila frisou bem, não há nenhum caso confirmado nem suspeito, até porque o nosso intuito não é negar nada à população. Nós estamos aqui, na sexta-feira mesmo foi criada uma comissão, certo? Para tratar todos esses assuntos, ao qual nós tivemos representantes dos setores da saúde, e essa comissão ela decidiu que irá informar aos meios de comunicação um boletim diário de todos os casos que venham a surgir no estado e possível no nosso município. Então, nós estaremos dispondo aos meios de comunicação as informações reais do boletim de ocorrência que vai ser boletim epidemiológico que vai ser disposto pelo Ministério da Saúde, trazendo todos os casos até chegar no nosso município, né? Então, o nosso intuito é para que trabalhemos de mãos dadas junto com a população para que a gente possa combater essa pandemia que foi decretada pela OMS. Algo muito importante. No nosso plano foi criado várias estratégias, entre elas a não renovação de receita no hospital. A gente vai estar direcionando esse fluxo para as unidades de saúde, tendo em vista a aglomeração de pessoas no hospital. Então, nós estamos traçando, foi uma decisão da comissão, para que nós possamos reduzir o fluxo de pessoas. Tendo em vista o quê? Para que quando a pessoa vá ao hospital, nem leve contaminação e muito menos traga do hospital para dentro das suas casas. Até porque essa doença acomete bastante grupos de risco. E no hospital você vai ter crianças, gestantes, idosos, pessoas que estão internadas passando por um tratamento de saúde e que não é viável eles se exporem a uma contaminação dessas. Outras medidas tomadas foi restringir a visita. A comissão orientou que o hospital ele restringisse visitas aos pacientes. Então só será permitido o quê? Os pacientes internos. Só será permitido que vá o acompanhante trocar de acompanhante e saia. Então não vai ter mais o horário de visita para o hospital, né? Para os pacientes que estão internados, tendo em vista ainda a diminuição do fluxo e a disseminação desses casos. O hospital hoje criou um leito de isolamento, né? Até porque o nosso hospital regional ele está disponível de 10 leitos de pressão negativa para receber esses pacientes, tá certo? Então, o momento em que a gente vai receber esse paciente, nós temos um leito de isolamento para poder acolher esse paciente, né? Paramentar a equipe para poder estar conversando com esse paciente e não disseminar a contaminação, né? Então, são medidas que a qualquer momento elas podem ser mudadas, até porque nós estamos diante de uma infecção nova, uma infecção viral nova. O mundo ele está se adaptando, está estudando, está se adaptando às mudanças. O Ministério da Saúde, o governo do estado criou normas, criou o seu plano de contingenciamento e o do município foi criado em cima desse plano. Não tem nada de extraordinário. O que a gente pede para a população é que evitem aglomerações, evitem estar se expondo em ambientes que você vai ter contato com um grande fluxo de pessoas, lavem bem as mãos, né? Outra medida importante, só voltando um pouco ao plano, o governo do estado orientou a suspensão das aulas. Então a comissão ontem entrou em contato com o professor Renê, que ele vai se posturar seguindo as normas do governo do estado, né? Hoje nós temos a escola profissional que já suspendeu as aulas, né? Então a partir de hoje à tarde já não vai ter mais aulas, né? As cirurgias eletivas, segundo o plano de contingência do estado, devem ser suspensas, né?
Então, todas as cirurgias eletivas, elas serão remarcadas. Ficaremos assim só com as cirurgias de cesáreas, cirurgias que a gente de emergência, que você não vai conseguir remarcar. Isso não é uma situação só de Pedra Branca. Isso não é algo novo ou extraordinário que nós criamos do nada. Todas essas medidas foi colocada em comissão e a comissão decidiu baseado no plano de contingenciamento do Ministério da Saúde e o plano de contingenciamento do Estado. Então, nós estamos aqui seguindo o fluxo em que o Estado está nos orientando. O Estado agora orientou que a coleta dos materiais, principalmente de pacientes que sejam suspeitos, tem um treinamento da equipe. A Secretaria de Saúde já vai estar disponibilizando que a Larissa Bioquímica ela vai estar realizando um treinamento disponível pelo Estado para poder se preparar e realizar essa coleta. O que a gente pede para a população é que não entre em desespero, não tem para que haver um desespero. Nós estamos aqui trabalhando dia e noite para garantir o melhor serviço, né, para a população. Gostaria aqui de agradecer a todos. Vou passar aqui a palavra para os demais colegas. Bom dia. Venho por meio desse veículo. Bom dia, venho por meio desse veículo falar um pouco do que se trata essa doença, né? Que está alarmando tanto a nível mundial, né? É uma virose, certo? Causada pelo SARS-CoV-2, é o nome do vírus. Não é um vírus considerado novo, ele já tem 4 subtipos a nível de conhecimento mundial, certo? Passou provavelmente por alguma mutação nesse período de latência, passou por uma mutação e está causando a nova síndrome que é o Covid-19, que é o nome da síndrome do novo coronavírus, certo? Eu quero, por meio da imprensa, mostrar um pouco, tranquilizar a população, diante de quê? Explicando as sintomatologias. Por quê? Os sintomas são sintomas gripais, como qualquer virose. Pode ir desde um resfriado a uma disenteria. O paciente pode apresentar febre baixa ou nenhuma febre, principalmente os extremos de idade, 7 anos e 80 anos, podem inclusive serem assintomáticos, certo? Isso não é para gerar alarde nem desespero. Podem apresentar coriza, secreção no nariz escorrendo, tosse seca ou tosse produtiva. Os sintomas mais graves, os quais delimitam um pouco mais de cuidado, são falta de ar, febre alta, que não estejam cedendo com as medicações sintomáticas, certo? São as únicas sintomatologias que são orientadas a procurar a atenção hospitalar. As demais sintomatologias devem procurar atenção básica, para não superlotar os hospitais. Os hospitais, eles têm que dar o suporte aos pacientes que estão mais críticos, aos pacientes que venham, porventura, necessitar de ventilação mecânica, de intubação, de manejo da via aérea desse paciente, um paciente que possa evoluir com a pneumonia. Existem casos de pacientes que evoluíram com pneumonia e necessitaram de intubação, suporte ventilatório. Esses são os pacientes de perfil hospitalar, certo? Diante da sintomatologia, é todo paciente que deve suspeitar que está com coronavírus? Não. Tem os casos considerados suspeitos pelo Ministério da Saúde, que são 3. Aquele paciente que apresentar febre, mas eu repito, febre, por si só, não dá diagnóstico, certo? Febre, associada a sintomas gripais, que eu já elenquei, tosse, coriza, falta de ar, desconforto respiratório. No caso das crianças, uma tiragem, aquela criança que passa a estar mais chorosa, tem uma dificuldade de amamentar, de se alimentar, pode estar sim infectada e a mãe às vezes porventura não percebe, acha que é normal, é da criança mesmo, mas isso também tem que levantar um sinal de alerta nessa mãe. E respondendo a três requisitos, que seriam quais? O paciente tem que ter a febre e os sintomas respiratórios, ou seja, isso é um pré-requisito necessário para ele ser investigado para a infecção do coronavírus, que seria contato interpessoal com alguém suspeito pelo Covid-19 ou estar em locais de contaminação local, que até então eram só China, Itália, Europa, Ásia.
Agora está mudando. Estava inclusive discutindo com os colegas que, a nível nacional, a gente já está na segunda fase epidemiológica. A gente deveria ter barrado a contaminação na primeira fase, que era a fase que a gente tinha só os casos de importação. Mas, atualmente, a nível nacional, a gente já tem casos de contaminação local. O que seria isso? São pacientes que se contaminaram com residentes nacionais, residentes do país, que são os estados de São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. O que é isso, a contaminação local? É aquele paciente que a gente não pode ter uma certeza de quem foi que transmitiu para ele o patógeno. Tá entendendo? Isso é inadmissível que chegue a ocorrer em Pedra Branca. Como é que a gente pode evitar isso? A população tem que tomar consciência, é questão de educação, pessoal. As medidas que o doutor Paulo George falou estão corretíssimas. Não é se desesperar, é ter cuidado consigo e com o próximo. Ah, você é jovem, não tem medo. Ah, só quem está morrendo é idoso. Mas você pode contaminar o seu vizinho, pode contaminar o seu avô, pode contaminar outras pessoas que não têm a mesma situação imunológica que você, entendeu? A gente se depara muito na atenção básica e na rede hospitalar, pacientes assintomáticos ou com pouca sintomatologia, procurando a atenção e acabam contaminando os outros. Acontece. Me deparei com isso hoje. Certo? Então, deixando bem claro, casos suspeitos são esses ainda pelo Ministério. São esses 3 casos. Paciente com febre, sintomas respiratórios, que tenham tido contato com pacientes confirmado ou com suspeição clínica e diagnóstica do Covid-19, ou aqueles pacientes que estiveram nos últimos 14 dias em locais de contaminação local, certo? Que agora, infelizmente, a gente já tem que considerar os pacientes que tiveram viagem para esses estados brasileiros. São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Entendeu? Muda um pouco. O Ministério ainda está se adaptando com relação a isso, ainda não entrou no protocolo, mas provavelmente vai entrar no decorrer da semana. O ponto mais importante é a prevenção. Prevenção. O plano de contingenciamento já fala, é conter uma infecção. Então, a gente tem que conter. Como é que se contém uma infecção que se alastra pelo ar? Como é que se alastra o Covid-19? Por saliva, por objetos contaminados. Alguém que esteja contaminado, às vezes espirra na mão e contamina diversos objetos, vem outra pessoa e se contamina e vai contaminando outras pessoas. Por quê? O vírus, estudos mostram que o vírus, ele permanece no ar por 48 horas, até 48 horas. Por aerossóis, o que são aerossóis? Gotículas de saliva, por até 7 dias. Então, até 7 dias, você pode se contaminar por meio de objetos. Tá entendendo? Contaminação interpessoal, que seria isso? Abraço, aperto de mão, beijo. O brasileiro, por si só, ele já é muito acalorado. Mas a gente tem que evitar isso. Tem que combater isso, certo? E eu ainda me deparei muito hoje com, inclusive, profissionais da saúde ainda tendo essa postura. E a gente tem que combater. A gente é espelho, a gente é modelo, entendeu? Então, as medidas são quais? Lavar as mãos. A lavagem das mãos são superiores ao uso do álcool em gel. A população tem que ficar ciente disso. Álcool em gel é para o profissional de saúde que, porventura, não tenha condição de lavar as mãos no momento. Então, a lavagem das mãos tem que ser de, no mínimo, 2 minutos, para ser eficaz contra a contaminação, certo? Máscara, uso de máscara está restrito para profissionais da área de saúde e para pacientes contaminados ou que apresentem sintomatologias, que são os sintomas que eu já havia elencado. Então, nada de todo mundo está usando máscara, porque pode incorrer no desabastecimento. O que seria isso? Faltar máscara, inclusive, para os profissionais. Isso não pode acontecer. E a gente tem que tomar cuidado com isso, certo? Evitar estar tocando olho, narinas e boca, que são mucosas. Se entrar em contato, o vírus entrar em contato com alguma dessas mucosas, pode haver a contaminação, não é só via oral. Até as narinas e os olhos também podem ser porta de entrada dessa infecção. Então a gente tem que evitar estar se tocando,
entendeu? E se porventura tiver que fazer, lave as mãos antes, ou então use o álcool em gel. Para usar o álcool em gel, tem que usar fazendo uma asepsia adequada. Não é só passar, embeber bastante a mão e tá certo não, entendeu? Então, priorizar a lavagem das mãos. Os pacientes idosos de grupos de risco, aqueles acima de 80, de 65 anos, hipertensos, diabéticos, lactentes, as mães que estão amamentando, as gestantes, as puérperas, devem se manter em isolamento domiciliar. Por quê, doutora? Para evitar que se contaminem, porque são grupos de risco. Eles correspondem a 20% da população que vão desenvolver a doença na forma grave. Muitos vão precisar de ventilação mecânica, de suporte invasivo de vida. Tá entendendo? A população em geral não vai precisar, são só 20% que vão precisar dessas medidas. Mas 20% já é uma parcela muito grande da população. Desses 20% que vão precisar de suporte hospitalar, 5% estão vindo a óbito, a nível mundial. É uma taxa muito grande. Tá entendendo? Então, as medidas de prevenção são básicas e todo mundo tem que tomar. Com relação à suspeição, aqueles pacientes que tiveram contato com alguém suspeito ou que desenvolveram sintomatologia, tem que ficar sintomas brandos, não são sintomas graves, como febre, tosse, escorrimento no nariz, que é a coriza hialina, um pouco de cefaleia. Eles devem se manter em domicílio, não devem procurar atenção hospitalar, ou mesmo procurar atenção básica, devem se manter em domicílio por um período de até 14 dias. Está entendendo? 14 dias. Por quê? Porque esse é o tempo de incubação do patógeno, de 2 a 14 dias. Se são pacientes que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados e que não desenvolveram sintomatologias, ainda assim eles têm que se manter em domicílio por até 7 dias. Porque eles podem desenvolver a patologia em até 7 dias. Certo? Por volta do 5º dia, estudos mostram que é o período ápice da sintomatologia. Mas até 7 dias esses pacientes têm que se manter em domicílio. Lembrando que esse isolamento domiciliar, ele vai ficar realmente isolado do resto dos membros da família. Né? Não é só do pessoal dos vizinhos, da rua, da calçada, não. É dentro mesmo de um quarto, confinado mesmo dentro de um quarto. Evitar contato com os outros. E vai ter que evitar o contato com os demais membros da família. Tendo os seus objetos separados, né, como roupa de cama, travesseiro, copo, os utensílios de talheres. Ele vai ter que ficar realmente isolamento restrito, não só dos vizinhos, do trabalho, das pessoas do trabalho, mas das pessoas que moram dentro do domicílio, que convivem com ele. Em particular, aquele grupo de risco que novamente a gente fala: idosos, gestantes, puérperas, lactentes, pacientes com comorbidades, hipertensos, diabéticos, imunocomprometidos, transplantados. Esses são o grupo de risco, certo? Nesses pacientes que vão estar em isolamento, se desenvolverem sintomatologias graves como insuficiência respiratória, dificuldade para respirar, febre alta que não cede com os sintomáticos, deve procurar atenção básica ou serviço hospitalar, certo? Outro caso, estudos mostram que o uso inadvertido de anti-inflamatórios, dentre eles ibuprofeno, nimesulide, dorflex, são contraindicados. Estão progredindo, estão dando um desfecho pior à patologia, certo? Com relação aos pacientes que são hipertensos e diabéticos e usam os IECAS e os BRAS, certo? A Sociedade Brasileira de Cardiologia não recomenda a suspensão. É questão de risco e benefício. Antihipertensivo não são suspensos. Estudos mostram que podem causar mais susceptibilidade, mas outros estudos dizem que não, que algumas medicações até podem proteger contra o coronavírus. Como não tem um guideline, não tem uma proposta firmada, a gente não suspende. A Sociedade Brasileira de Cardiologia não orienta a suspensão. Só os anti-inflamatórios. E, obviamente, nenhum paciente deve se automedicar. Procura atenção, procura um médico, procura um enfermeiro, para a gente orientar quais são as medidas que devem ser tomadas, certo? Vou deixar bem claro uma coisa.
Nosso país está passando pelo que a Itália passou há um mês atrás, certo? E a Itália agora está em situação de alarme. Eles até toque de recolher eles estão introduzindo. Por que aconteceu isso? Porque não foram tomadas as medidas de contenção a tempo. O Brasil ainda tem tempo para fazer isso. O Ministério fez uma formulação de que daqui a um mês a gente já vai estar no nosso pico de infectividade do Covid-19. Se as medidas forem tomadas, se as medidas não forem tomadas, aí é incerto. Certo? Já tem suspeita de óbito no país. Se confirmado, ganha um patamar maior. Então, eu peço encarecidamente para a população que vocês não se alarmem, mas é para se proteger. E proteger não só a você, proteger os demais, proteger a população de maior risco. Então, fiquem em casa, só procurem atenção, só procurem um médico, só procurem um enfermeiro, só procurem um hospital. O PSF, se de fato for necessário. Se não for necessário, está com sintomas fracos, sintomas gripais, se mantém em casa, se hidrate, medique, tome os anti-inflamatórios, são suspensos, mas tome os antitérmicos, os antipiréticos. O dipirona e o paracetamol são seguros nessa fase, certo? Então podem ser medicados em casa mesmo. Só procurem atenção, só procurem um hospital se sintomas graves, para não contaminar quem ainda está susceptível. Bom dia, meu nome é Danilo, sou o responsável pela farmácia hospitalar. Essa conversa é muito necessária porque nós devemos salientar principalmente o que os meus antecessores falaram, de não superlotar o hospital. Por quê? Nosso abastecimento hospitalar, tanto de medicamento quanto de material, principalmente de empresas que compram esse material de outros estados ou até mesmo do Sudeste. Como foi falado na epidemiologia, nossos casos maiores de contaminação é onde? Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, onde tem o maior polo de concentração de indústrias, de laboratórios. O Nordeste produz também, mas não produz uma quantidade suficiente para todos os municípios. As empresas que fornecem o município de Pedra Branca, muitas vezes são as mesmas que fornecem a maioria dos municípios do Ceará, tá certo? Ou seja, todos os municípios estão se preparando, todos os municípios estão comprando material, estão fazendo estoques. E a gente não é diferente. Mas, com o desabastecimento dessas empresas grandes, dessas multinacionais, elas compram esses insumos da onde? Muitas vezes de outros países, para fazer nossos insumos nacionais. Nós estamos com um desabastecimento grande de máscara, tá certo? Por quê? Essa máscara é importada já da China. A China não está exportando para outros países. Consequentemente, o abastecimento das nossas empresas está prejudicado. Nós já fomos sinalizados pelas empresas, tanto o abastecimento de máscara, álcool em gel e outros insumos que posteriormente são importados. Nossas empresas, enquanto compradoras de laboratórios grandes do Sudeste, Sudeste e Centro-Oeste, já estão com um pouco de desabastecimento. E essa conversa é mais para quê? Para salientar a toda a população a ter calma na hora de procurar o serviço de saúde, porque muitas vezes vão procurando para pedir máscara, muitas vezes vão procurando para pedir álcool, até mesmo os profissionais de saúde. Então, nós estamos salientando para vocês para terem cuidado e tomar essas medidas, de não superlotar as compras, de não fazer muito estoque, porque os principais grupos de fronte, que são os profissionais, tem que ter para eles. A gente tem que se proteger, porque nós vamos estar lá. Nós estamos pedindo para vocês ficarem em casa, domicílio, para se proteger. Enquanto isso, nós vamos continuar trabalhando, tá certo? Nós vamos continuar atendendo nas unidades hospitalares, nas unidades de saúde. Então, nosso pedido é para quê? Para não deixar faltar para a gente poder dar um suporte maior para a população. Certo? Bom dia, pessoal. Meu nome é Larissa, sou coordenadora do laboratório do Hospital São Sebastião. E no que se diz respeito ao exame, o rastreamento do novo coronavírus,
Amanhã, como o Paulo Jorge disse, no Hospital Regional, no Sertão Central, fazer um treinamento para coleta. Por quê? O município ele é responsável pelo manejo dessa coleta. A gente tem um kit, que vem do LACEN, a gente armazena aqui no hospital e a gente faz a coleta e o transporte desse material voltando para o LACEN de Fortaleza. Então, é importante vocês saberem que não é todo mundo com sintomas gripais que vai fazer o exame. Esse exame ele vai ser restrito para casos suspeitos que os médicos e os profissionais de saúde destinar. Então não adianta todo mundo querer saber, citar, todo mundo procurar a unidade, o hospital para fazer esse exame, porque não vai ser restrito para essas pessoas. No que se diz respeito, muita gente está me perguntar se já tem teste rápido. Hoje eu recebi muitas mensagens perguntando se o hospital já recebeu o teste rápido. Gente, não tem teste rápido, é só pelo SUAB, viu? É só pelo SUAB, e só quem vai fazer é o hospital. No município é só o Hospital São Sebastião, porque só quem faz o rastreamento é o LACEN de Fortaleza. Então a gente tem que notificar o caso, cadastrar na ficha do GAL e mandar para Fortaleza. Então só o LACEN recebe esses exames. Então só o hospital que pode fazer a coleta dos futuros, eu espero que não, casos suspeitos que apareçam no município. O que a gente está expondo aqui são medidas sanitárias. Medidas simples, lavagem das mãos, evitar contato pessoal. Então são medidas sanitárias que realmente precisam ser tomadas. Até porque o índice de mortalidade do coronavírus comparado à quantidade de casos que ele infecta não é elevado, mas no grupo de risco ele causa uma letalidade bem considerável. Então a gente tem que cuidar das nossas crianças, dos nossos idosos, das pessoas que têm doenças crônicas, né? Então fiquem em seus domicílios, não vamos alardear, não vamos ter aquela corrida louca, desesperada para comprar isso, para comprar aquilo, até porque o governo do estado ele decretou estado de emergência, né? A questão da falta de insumos diante do estado e diante das empresas é uma questão que o próprio governo do estado está sentando com os prefeitos e com os secretários de saúde hoje mesmo para tentar reverter essa situação, né? Nessa reunião de hoje. Então assim, nós estamos preparados, né, para mostrar para vocês essas medidas, mas que não é nada fácil e que vai depender diretamente da população, diretamente mesmo. E deixando claro que a taxa de mortalidade a nível global pode ser pequena, mas a taxa de mortalidade nos grupos de risco é alta. Entendeu? Eu também quero frisar, o governo ontem, né, ele suspendeu as aulas, né, até o dia 31, né, dia 31 desse mês, e pedir para a população que realmente não está indo para aula, as demais escolas, não só as escolas do estado, mas as escolas municipais, as escolas particulares, estão acatando essa orientação do governo e ver isso, gente, que não é férias. Vocês não estão de férias, vocês estão, o governo está tentando assegurar a saúde de vocês. Então permaneçam em casa, não façam como houve no Rio de Janeiro no domingo, manifestações pelo país todo, as praias lotadas, né? A gente tem que evitar sim o aglomerado de pessoas. O que se diz, o que os especialistas dizem, que nós temos que manter uma distância de 1,5 metro a 2 metros, né? E a gente não está de férias, tem que botar isso na cabeça. Nós estamos nesse momento recolhidos às nossas residências para evitar realmente que seja contagiado pelo vírus, que seja infectado pelo vírus e evitar o agravo dessa pandemia dentro do nosso estado. Então lembrar isso, aglomerados de pessoas, vamos evitar, né, esses aglomerados. Você vê que os campeonatos de futebol que ainda está ocorrendo sem público, né?
porque são medidas que realmente tem que haver. A gente está aqui de noite, nós saímos aqui ontem, era quase 9 horas, né? Exatamente para conter, para estudar, porque como se trata de um agravo novo, a gente tem que ir se adaptando aos protocolos que são lançados pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério, né? Então vamos nos manter realmente recolhidos em casa, vamos estudar, assistir um filme, né? Eu peço também para as pessoas que estiverem programando festas de aniversário, que dê uma parada nesse momento, tá certo? Né? Os próprios eventos do Estado, eles foram todos cancelados. A gente vê que ele pede para que evite o aglomerado de 100 pessoas a mais, né? Então, eles estão suspensos. Então, o que eles pedem realmente é a questão do aglomerado, porque a gente não tem, o brasileiro, a gente acaba vendo que ele não tem essa etiqueta social de tossir, né? Essa etiqueta respiratória de tossir, de cobrir com um lenço, jogar fora e depois fazer a asepsia das mãos. E a gente sabe que é difícil, né? É difícil porque não é um costume do brasileiro fazer isso. Então a gente pede que nesse momento realmente as pessoas que estão liberadas das aulas, que fiquem em casa assistindo um filme, interagindo com a família, né? E que realmente se mantenha longe de aglomerados de pessoas. Pessoal, Pedra Branca já passou por outras epidemias, né? Sim. Tivemos HN1 alguns anos atrás, a própria dengue, né? Sim. Pedra Branca foi exemplo a nível nacional. Você acha que o Pedra Branca já ter passado por essa situação, os Pedra Brancas estão, de certa forma, atentos e preparados para lidar também com o coronavírus? Wanda, eu estive, a de dengue eu não estava aqui ainda no município, mas a H1N1 eu estive presente, estive à frente dos trabalhos. O que eu posso dizer para a população é que os profissionais do nosso município são profissionais capacitados, comprometidos, né? Ontem, como eu acabei de dizer, nós saímos aqui ontem, era quase 9 horas da noite. Nós vamos ter hoje à tarde um debate exatamente para traçar o fluxograma dos atendimentos dentro da atenção básica, porque nesse período de epidemia ou de pandemia, a gente o normal acaba tendo que ser alterado, né? Então hoje à tarde nós já marcamos uma reunião com os profissionais da atenção básica, da estratégia de saúde da família, a gente está debatendo, discutindo o fluxograma, como é que vai ser esse fluxograma dentro das unidades. O Paulo George, com toda a equipe do hospital, vai fazer a mesma coisa dentro do hospital. Já tomamos essas medidas iniciais, mas todos os profissionais eles vão estar sabendo dos fluxogramas, desde o porteiro até o médico que tiver, entendeu? Exatamente para a gente conter a entrada desse vírus dentro do nosso município. Nós fizemos esse plano de contingência obedecendo ao plano estadual de saúde e ao manual de manejo clínico do Ministério da Saúde. Nós estamos atentos aos protocolos, nós estamos atentos aos boletins que eles são emitidos diariamente, né? O que eu posso dizer é que o que realmente hoje, o que nos deixa uma certa, o temor é a questão do desabastecimento dos EPIs. Então, por isso que quando a doutora Jéssica falou e o doutor Danilo frisou da questão da procura dos serviços, realmente se restringir a pessoas que se enquadram nessas definições que a doutora Jéssica falou. Porque nós somos os profissionais que estaremos à frente. O que a gente vê hoje na Itália são profissionais de saúde morrendo e adoecendo. Então nós temos que ter nossa proteção para poder atender a população, né? Então, o que eu posso dizer é que diante do H1N1 que eu vivenciei, nós estamos com o mesmo comportamento de profissionais comprometidos, de profissionais capacitados, competentes, tentando realmente conter que esse vírus entre dentro do nosso município e, se houver casos dentro do nosso município, nós possamos debelar esses casos que possam ocorrer dentro do município.
A gente pode até observar, mano, que nós vivemos dois cenários distintos. O H1N1 ele foi decretado epidemia. Hoje existe a pandemia, que inclusive toda a bolsa de valores, a moeda internacional que é o dólar, tudo isso está sendo afetado. Então há uma repercussão mundial. Se você observar, a gente não pode ter aquela ideia, mas não tratar como uma coisinha simples. Até porque todo o setor financeiro está sendo prejudicado, principalmente internacional, né? Então, quando a gente frisa aqui que está faltando desabastecimento, não é desabastecimento de Pedra Branca, é desabastecimento do Brasil, né? A nível de EPIs, até porque muitos desses EPIs são produzidos na China. E se você observar, ontem o governo do estado ele barrou os voos internacionais para o estado. Então, vai haver o controle de barreiras nos portos também, que é por onde nós recebemos a maioria dos nossos materiais. Então é algo que vai acontecer. Nós não estamos falando de uma coisinha pequena de Pedra Branca, a gente está falando a nível do Brasil. São Paulo e Rio de Janeiro já vivenciam isso. E pela irresponsabilidade de algumas pessoas da população que, no lugar de se restringirem, buscam o seu lazer, é como a lei informou, não é férias, pessoal. Não vamos estar na praça, não vamos. A comissão ela ainda vai conversar com as igrejas. A gente vai conversar com os grupos para poder a gente tentar traçar estratégias de como evitar essa aglomeração. Né? Então não é uma coisinha simples, não é uma coisa pancada mesmo, é uma coisa grande que a gente está. Bom dia a todos. Bom dia, Carvalho. Assim, umas perguntas para quem está assistindo agora, né? Para quem não acompanhou o início, gostaria de saber dos senhores que foi ventilado, a gente teve a informação, foi ventilado ontem à noite nas plataformas digitais como WhatsApp, grupos, WhatsApp, Facebook, uma informação de que uma pessoa dentro da secretaria estaria com suspeita, né? E isso gerou um grande tumulto aí na cidade, muitas pessoas se perguntando, mas o que fazer, quais são as medidas de contingência que a Secretaria de Saúde irá adotar a partir daí, se essa informação procede ou não procede, se se trata apenas de um fake news. Uma outra pequena pergunta. A gente entrou em contato com pessoas da área da saúde e tivemos a seguinte resposta de que esteve recentemente viajando e chegou aqui ao município duas pessoas, né, uma vinda da Europa, não vamos aqui citar nomes, e outra pessoa vindo da América do Norte, enfim, mas que essas pessoas estão sendo monitoradas por 14 dias em casa. Isso também procede essa informação? Agradecer aqui Correio News, professor de Carvalho. Foi esse o intuito da gente chamar vocês. Vocês são veículos importantes no combate a essa pandemia. Vocês estão levando até a população informações corretas. E a partir disso, a comissão ontem decidiu que nós diariamente iremos informar vocês sobre qualquer caso suspeito, certo? Ou qualquer caso confirmado. O nosso intuito aqui não é omitir dados. Nós não vamos em nenhum momento, vocês estão falando aqui com profissionais que não tem para que, nós fizemos um juramento, nós não temos para que chegar e omitir que não há nenhum caso. E se houver, vocês serão os primeiros profissionais, a gente reconhece a importância dos meios de comunicação, vocês serão os primeiros profissionais a saberem. E que realmente, como o Ministério da Saúde fala, todos os casos que tenham advindo de outro país, que até então, a priori, o Brasil não estava tendo casos, eles deveriam ter o isolamento social. E sim, não é questão de botar pavor, mas nós entramos em contato pelo município ser pequeno, a gente soube de algumas pessoas que chegaram, a gente entrou em contato com essas pessoas, orientamos as normas do Ministério da Saúde, que era o isolamento social. Até então, o Ministério orientava 14 dias, mas como foi explanado aqui, é algo novo. O protocolo do governo do estado já houve uma mudança, é 7 dias para quem não tiver sintomas, os famosos assintomáticos,
e 14 dias para quem tiver algum sintoma. Né? Então a gente já orientou essas pessoas a manterem o isolamento social, né? E se resguardarem das atividades profissionais, né? E também das atividades com os seus familiares. Certo? Bom dia, pessoal. Senhor Paulo George, Hospital Municipal São Sebastião, ele está preparado para receber pacientes com suspeito de coronavírus? Estamos sim. A partir de ontem, o Francisco Lima, da Emtrapiá, a partir de ontem, como foi citado aqui, nós saímos aqui 9h30 da noite, então foi algo assim, sexta-feira se reunimos, ficamos conversando pelos meios de comunicação, WhatsApp, definimos informações para segunda-feira. Então segunda-feira nós já colocamos em prática muitas ações. Ontem à noite foi definido reuniões, inclusive reuniões em grupos pequenos. Então a gente vai ter uma demanda de reuniões gigantescas, porque nós não podemos aglomerar os profissionais da saúde, né? E sim, hoje o hospital ele tem como receber casos de suspeita do coronavírus. Agora lembrando que esses casos eles não irão ser tratados no Hospital de Pedra Branca. Os casos graves eles serão direcionados ao Hospital Regional Sertão Central. O governo do estado, através do nosso governador Camilo Santana, ele lançou uma nota, ele fez uma intervenção no Hospital Novo em Fortaleza, ao qual esse hospital ele tem 200 leitos de clínica médica e 40 leitos de UTI. Então o governo do estado ele já direcionou esse hospital para receber os pacientes do casos confirmados de do coronavírus. Então assim, o nosso hospital ele vai fazer o atendimento prévio. Ele vai receber o paciente. Se ele estiver com complicações severas, a gente vai dar o suporte até o momento da transferência, né? Deixando claro que o Hospital de Pedra Branca está sim apto a receber, uma vez que os profissionais estão treinados, são profissionais responsáveis, têm plena consciência de tudo que está sendo debatido, vão seguir uma normatização que foi implementada pelo comitê. Só que a gente tem que deixar claro que não tem um tratamento específico para o coronavírus 19. Não tem vacina, não tem uma medicação que vá promover a cura, são só sintomáticos e suporte médico, certo? Se o paciente vier a precisar de um suporte de via aérea avançada, aí sim esse paciente vai ser direcionado ao hospital de referência, que é o hospital regional. Porque infelizmente a gente realmente não dispõe de UTI, de leito de UTI. Mas deixando claro para a população, mais um motivo pelo qual não há necessidade de, se você tiver com sintomas leves, se for um caso suspeito, de procurar o atendimento hospitalar, porque você vai receber sintomáticos, entendeu? Por isso que a gente está direcionando os sintomas, os pacientes com sintomas leves, a procurar a atenção primária e não a rede hospitalar. Francisco Lima, o que seria para a população, o que seria uma orientação interessante? Hidratação. Essas viroses, o nosso sistema de defesa tem que estar apto a desenvolver anticorpos contra esses vírus. Então, o período em que nós somos infectados até desenvolver as defesas, existe um período que a gente fica debilitado, né? Então, o que é interessante? Que a população se hidrate bastante. Não é aquele soro EV, que às vezes as pessoas têm aquela visão que vai solucionar tudo. Nós temos que beber em média, uma pessoa com 70 quilos, uma média de 80 ml por quilo dia. Então você tem uma pessoa de 70 quilos, 5 vezes 8, 56, 5 litros e 600 ml de líquido, sendo que esse 1/3 tem que ser de água. Então a hidratação hoje ela é importante, mas não necessariamente é EV, é uma hidratação via oral mesmo. Então nós temos que se hidratar, preparar nosso corpo para estar recebendo essas viroses, até porque nós estamos vivendo um momento das doenças sazonais, né? E aí também estão acarretando os serviços de saúde. Então não é uma faringite que a gente vai poder tratar como o coronavírus.
Não vai ser uma crise de garganta, de faringite, que a gente vai tratar com o coronavírus. Então, o tratamento vai ser mais a nível domiciliar, não vai ser a nível de internamento. Só irão ser internados pessoas graves e que muitas vezes vão precisar ser transferidas por leito de UTI. Então, o governo do estado, Pedra Branca não tem como disponibilizar de um leito de UTI. Nós temos uma sala de estabilização e pode receber paciente grave, estabilizar ele por horas ou até mesmo dias, como já fizemos, até conseguir um leito de UTI. Então nós temos uma sala de estabilização equiparada para receber os pacientes graves. Os casos leves, se eles se dirigirem ao hospital, eles serão atendidos, mas não é o viável, porque eles estarão prejudicando o próprio serviço, porque a gente muitas vezes vai deixar de dar assistência ao paciente grave, né? E também vai estar se arriscando em contaminar. Então tem muitas pessoas que buscam o serviço. Hoje o nosso fluxo hospitalar, ele está atendendo muito a demanda da atenção básica, uma que a gente chama de atenção ambulatorial, que muitas vezes dá para esperar. Tem paciente que está indo à nossa emergência, Francisco Lima, mostrar exame. E eu acho que esse não é o momento. Você está sintomático, não está grave, mas você procurar uma unidade de saúde hospitalar para mostrar exame, não é o momento desse. Eu friso a fala anterior. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. São medidas extremas para uma situação extrema. Paulo, nosso município, assim como nós passando por outras epidemias, né? Nosso município também importa gente. Nós temos toda hora Pedra Branca que vão e vêm, principalmente do Sudeste, né? São Paulo, esse eixo. E esse pessoal volta. Nós estamos vivendo um período que estão indo, mas também tem gente também voltando também, né? Esse pessoal está chegando. Quando é que eu devo procurar o sistema de saúde? Estou com um sistema de virose, qualquer não sabe. Eu procuro o PSF ou esse pessoal deve procurar logo, sinceramente, o hospital? Pronto. Deve procurar diretamente a atenção básica, principalmente quando for casos leves, quando for sintomas em que não está ocasionando uma falta de ar, certo? São casos leves, você deve estar procurando a atenção básica. Hoje a reunião das 4 da tarde é para poder expor aos colegas as medidas em que a comissão realizou. Então, após a gente tentou marcar, todos os profissionais da saúde estão dispostos a ajudar, estão dando sangue. Tem muitos colegas que você manda mensagem de madrugada, eles estão respondendo, estão dispostos. Então, é um momento em que você nota que os profissionais eles estão ali no campo de batalha, prontos a servir a população. Então, assim, essas pessoas, a gente até a comissão sentou para ver como controlar barreiras no município. Nós não temos como controlar esse fluxo de pessoas no município. O que a gente tem é orientações. Desaconselhamos qualquer viagem que esteja programada para fora do estado ou fora do município nesse momento, tá bom? Viagens de parentes, então, se foi dado 15 dias, vamos supor que não é nem de férias, 15 dias para você ter o isolamento social, as pessoas começarem a viajar, a gente vai ter um índice muito grande do risco maior de ter coronavírus em Pedra Branca. Lembrando que essa vitória, ela é de todos, ela não é apenas da Secretaria de Saúde, ela é da população. Nós estamos aqui como profissionais de saúde orientando, mas o poderio maior está nas mãos da população. Se a gente orienta o que é correto e é feito o que é correto, pode ter certeza que nós teremos uma vitória em cima do coronavírus. Que trabalho só foi feito lá no PSF, no Estratégia de Saúde da Família, né? É um trabalho de rastreamento, como é que funciona. As equipes estão montadas, a gente recebe muita reclamação, faltou médico, não sei o que, está faltando tal coisa, né? Essas equipes estão montadas devidamente? Vando, é assim, existe um foco muito grande no profissional médico, mas em questão de pandemia, todos os enfermeiros, todas as unidades de saúde, existe uma equipe multidisciplinar. Há uma falta de médico, que inclusive o nosso presidente, né, o Jair Bolsonaro, ele alertou que vai convocar médicos cubanos, né? Então vai haver só vai haver a questão de aumentar a quantidade que está sendo capacitada para poder atender esses casos. Hoje
foi aberto 3 vagas no Mais Médico do município de Pedra Branca, para a gente contar com mais 3 profissionais na frente de batalha, para poder suprir a demanda nessa atenção que vai receber, que é para receber o maior fluxo. E algumas ações que a atenção básica faz, nós iremos decidir com eles hoje às 4 horas da tarde de como todos nós reorganizarmos o serviço para estar recebendo essa população. Inclusive, o que Paulo George falou, procede. O Mais Médico está, não a nível de Pedra Branca, só do município de Pedra Branca, a nível nacional, eles estão convocando um maior número de profissionais médicos no projeto Mais Médicos, por um período um pouco mais curto, que agora passa a ser de 1 ano, tendo em vista o controle da epidemia do Covid-19. Inclusive, Pedra Branca foi um dos municípios contemplados com esse maior número de vagas. Serão de 3 a 4 vagas disponíveis ainda hoje no sistema para os médicos se cadastrarem e começarem a trabalhar o mais rápido possível. Vocês pretendem ser onde não foi até falado, né? Mas internamente, porque às vezes tem pessoas que não conseguem captar já primeiro, né? Eu acho que nós estamos perguntando, vocês já responderam já diversas vezes aí nesse momento, né? Pretende reunir as igrejas, sindicatos, o próprio Ministério Público, né? Tem muitas coisas que acontecem na cidade, por exemplo. De quinta a domingo nós temos pequenos eventos em toda a cidade que reúne ali 100, 200, 300, 500 pessoas. Como é que fica em relação a isso? Vocês vão convocar o Ministério Público, as forças de segurança? Como é que está pensando aí nesse momento? Ontem nós sentamos, né, e a gente vai ter que realmente conversar com a Procuradoria do município, porque realmente é uma intervenção a nível de Procuradoria, que realmente o Ministério, os protocolos, eles solicitam evitar esses aglomerados, né, de pessoas. O que nós estamos vendo hoje no país é que os próprios cantores, as próprias bandas, eles mesmos estão desmarcando os shows, os eventos em que eles estavam contratados, né? Estão remarcando para outras datas. E aí nós estamos aguardando a Regina chegar para fazer uma nova reunião com a Procuradoria do município, né? Porque nós criamos uma comissão, a comissão ela orienta, ela vai orientar o que deve ser feito, o que é para ser feito, né? E aí a gente vai pedir esse auxílio à Procuradoria do município, realmente para estar enviando para o Ministério Público. Existe uma lei que foi votada, acho que vocês têm 2 anos, eu me lembro que eu estava presente nesse dia na Câmara, em que se estabelecia o horário para abertura de lanchonetes, de bares, né? O horário de abertura e fechamento e o horário do fluxo de funcionamento desses estabelecimentos. E a gente vai ver como é que essa lei, se a gente pode pôr em prática, mas através tudo da Procuradoria do município, né, com respaldo da Procuradoria, porque, como a gente diz, nós somos técnicos da saúde, nós estamos orientando o que deve ser feito, né, e aí a gente vai se respaldar, sim, em cima da Procuradoria do município. Cabe muito de cada um, né? O que nós estamos batendo aqui na tecla é que cada pessoa tenha a consciência. A consciência, o trabalho, você falou a questão da H1N1, né? Eu vivenciei a H1N1. Então, naquele período, era uma epidemia em Pedra Branca, não era uma pandemia, que é diferente, né? Foi uma epidemia dentro do nosso município, só estava acontecendo aqui. E o que é que a gente viu naquele momento? O que é que eu tirei de experiência naquela época? Que todos os profissionais de saúde, eles fizeram uma função só, eles foram vigilantes, né? Eles trabalharam como vigilância, o dentista era vigilante, o porteiro era vigilante, o motorista era vigilante, então eles trabalharam como vigilantes e a população, de uma certa forma, agregou, né? Essa nossa postura que nós tomamos naquela época, contando com 20 dias, nós conseguimos controlar o vírus, porque o vírus circulou dentro do município mesmo, né? Isso aí é de conhecimento de todo mundo. E, inclusive, nós na época fizemos um trabalho, levamos para Brasília, nós fomos muito elogiados, porque não houve óbitos, pela demanda de notificações que nós tivemos na época, mas a população, gente, contribuiu, né? A
população nos ajudou. E quero dizer que essa situação agora, ela é um pouco, ela é diferenciada do que nós vivemos em 2011. Vamos dizer que a gente tem que tratá-la com um carinho maior. Por quê? Porque naquela época para H1N1 existe vacina, para essa Covid-19 não tem imunobiológico, não tem uma vacina. Existia o Tamiflu, que era o remédio, né, para H1N1, e para essa pandemia, para o Covid-19 não existe medicamento. Então, ela é totalmente diferenciada. Então, o mesmo sentimento das pessoas naquele momento, naquele ano de 2011, ele tem que ser triplicado agora. As pessoas têm que ter uma consciência triplicada agora, né, de realmente nos ajudar. Não vai ser a comissão aqui dos profissionais que foi criada que vai debelar ou que vai conter o vírus, não. É a população. É a responsabilidade da população. É a sua mãe cuidar do seu filho, do seu pai, do seu avô, entendeu? É a população. Nós só vamos conseguir vencer essa pandemia a nível municipal, estadual e nacional se a população tiver a consciência de que ela é o principal ator nesse cenário. A Secretaria da Saúde de Pedra Branca, ela está dispondo de material para realizar o exame de suspeitos? Ela falou. O SWAP, no caso, é o SWAP, o meio de transporte, né? Deve ser solicitado pelo ACEM, quando for solicitado, só pode a chegada desse material, ele está assim, a coleta e o transporte de volta para ser diagnosticado lá também. Esse material não é disponível para compra direta. Ele é fornecido através do Estado. Então, isso. A rede particular não dispõe. O município não pode chegar e dizer assim, eu quero comprar, eu quero fazer uma licitação. Não pode. Até então, por isso que o governo do Estado ele decretou estado de emergência, para poder investir mais recursos na compra desses insumos que ele fornece aos municípios. Então o laboratório particular também não pode fazer. Foi como eu tinha dito no início. Não é qualquer exame, não é um exame simples. Trata-se de uma coleta combinada de secreção de nasofaringe e orofaringe, que só são feitos mediante SWAB, certo? E tem um meio de cultura específico, que é o meio de cultura meio. Não está disponível na rede particular de Pedra Branca, em outros estados e outras cidades, principalmente nas capitais. Tem alguns laboratórios particulares que tem, mas o caso só é confirmado mediante o ACEM, entendeu? Mediante análise do ACEM. Deixando só uma coisa clara, né, porque nós estivemos em Quixadá semana passada, né, numa capacitação, e estava a técnica do LACEN, né, e ela nos dizia que aquele primeiro caso que houve no Brasil, que foi aquele caso de São Paulo, daquele senhor de 61 anos, né, onde foi o Albert Einstein, né, que fez o exame, que fez a coleta, mesmo assim ele teve que fazer uma contraprova, né, no laboratório público, do sistema público, para ter uma validação daquele caso. Então, assim, agora sim, o Albert Einstein está habilitado pelo Ministério a fazer, porque houve uma contraprova desse primeiro caso, né, que ele realmente estava com a presença da doença. Então, assim, não é todo o laboratório. O laboratório vai fazer, você pode optar por fazer esse exame num laboratório particular, mas ele vai ter, se for o primeiro exame que ele for fazer a coleta, ele vai ter que ter a contraprova do laboratório público de análise pública do LACEN. Mais uma pergunta? Fico com vocês aí, se quiser acrescentar mais alguma coisa. Eu quero só agradecer em nome da secretária, né, Liz Regina, do prefeito Gilberto Júnior, né, a presença de vocês, porque é muito pertinente essa aproximação, né, dos veículos de comunicação com os profissionais que estão à frente dos serviços, para que realmente as informações cheguem fidedignas
as pessoas, né, as pessoas que estão nos assistindo agora, as informações elas cheguem de forma pertinente, em tempo real, como nós estamos ao vivo, né, e dizer que logo mais, vou já até fazer logo uma propaganda, logo mais, Dr. Jurandir Frutuoso vai estar fazendo uma transmissão de Brasília, na Rádio AM Trapiá, junto com o secretário de Vigilância e Saúde do país, né? Então é muito pertinente que as pessoas escutem também essa transmissão dessa fala desses dois profissionais de grande importância, né? E dizer que nós, enquanto Secretaria de Saúde, enquanto profissionais de saúde, enquanto gestão, estamos abertos aos meios de comunicação para dar qualquer informação, certo? Para estar confirmando ou desmentindo informações. O nosso intuito é de trabalhar com transparência. Nós não estamos aqui para omitir nada, nós estamos, pelo contrário, querendo a ajuda de vocês, que vocês possam até colocar no blog, nas mídias de vocês, uma pagezinha, meios de transmissão, meios de prevenção, entendeu? Porque hoje, nesse momento, nós estamos todos no mesmo barco, né? Agradecer aqui ao Vando Carlos, do Portal de Notícias, ao de Carvalho, do Correio News, e o Francisco Lima, da AM Trapiá, e dizer, mais uma vez, reforçar que estamos à disposição de todos os veículos de comunicação para estarmos repassando as informações verídicas e reais.